que é um ano que vai pedir muito da gente, né? Ah. Pedir muita cidadania, muita vigilância. É, isso que eu ia te perguntar, em que sentido que tu tá esperançoso com 2022? Porque, assim, a gente tem... Vamos lá, se a gente for falar, assim, de uma coisa que tem um impacto direto na sociedade brasileira, a gente tem as eleições. E, bom, para as eleições, a gente tem um cenário meio que definido, pelo menos na parte das eleições presidenciais. A gente tem um cenário aí de um segundo turno, muito possível, né? Muito possível. É claro que pode acontecer alguma coisa, mas é Claro, muito possível que a gente tenha Bolsonaro e Lula. E eu não sei, isso me deixa, na verdade, com um pouco de desesperança, sabe? Porque eu já vi o Lula e eu não quero mais ver o Bolsonaro, sabe? Então, eu sei lá, eu queria... tinha esperança de que surgisse algo diferente para a gente tentar e tudo mais. Mas o que você pensa sobre isso? Olha, eu acho, né, que todo ano de eleição é um ano muito importante para a cidadania, sobretudo num país que vai aí reforçando a sua democracia. Acho que também nós temos 2 turnos, muita coisa vai acontecer. Essa famosa terceira via ainda pode aparecer, vamos Pode. aguardar. E, se ela aparecer, pode embaralhar esse cenário. E o que eu acho interessante no sistema de eleições brasileiros é que a gente tem um primeiro turno em que, de fato, você vota em quem você quiser, coloca o seu coração lá e fala, eu vou. Não importa se a pessoa não tem chance, porque tem gente que vota em quem vai ganhar, né? Eu acho que porque não quer é- acertar, né? É como Olha, se fosse um você jogo vê, de... olha, não é por aí, né? Vota em quem quiser. E no segundo turno, eu, particularmente, acho que a gente tem que... depois desses 4 anos, né? Mas é uma questão pessoal. Eu acho que eu vou votar em quem estiver lá contra o Jair Bolsonaro. Porque, infelizmente, tivemos um governo muito obscurantista, contra a vacinação, que batalha contra as nossas instituições. Mas eu penso aqui que não é hora de fazer proselitismo. O que eu estou mais esperançosa com 22 é que a gente veio aí com um país muito dividido. E eu acho que a gente talvez tenha que mostrar para o Brasil que as nossas coisas em comum são maiores que as nossas diferenças. Tá difícil, hein, Lília? Está difícil, mas eu sou uma pessoa assim, eu sempre digo que eu sou muito pessimista no varejo e otimista no atacado. Né? Entendi. Então, acho que a gente tem que guardar esse otimismo. Eu sou um pouco assim, sabe? Tem que achar que vem aí uma nova geração. Vocês são, em relação a mim, com certeza. Né? Uma geração aí mais aberta para discutir outros agentes sociais do Brasil, Sim. né? Negros, indígenas, a população LGBTQI+. Eu acho que a gente tem que apostar aí que nós temos um projeto de Brasil importante que está na mão da gente construir. Gostaria muito que acontecesse, que a gente caminhasse realmente para esse lado aí. Vamos ter que avaliar, de fato. Ah, sim. Eu sei que segundo turno eu não voto. A verdade é essa. porque assim... Você não assim, vai votar? Eu não, Gente, segundo turno é o seguinte... eu vou votar em quem vai pôr no meu cu? Eu não, deixa a sorte Não. aí decidir Você isso lembra, aí. Monark? Não, presta atenção. Lembra, Monark, naquela época que a gente viajava de avião? A gente já nem lembra bem, né? Lembra daquela coisa que você levava uma mala, despachava a mala? eu viajei nessas Aeroporto. férias. Aeroporto. Estou brincando com você. Mas lembra aquela época que você via comida em Sim, avião? sim. O cara chegava para você e falava assim, você quer comer pasta ou carne? Não adianta você falar... Tudo bem, você pode não se alimentar. Mas não adianta você falar, eu quero peixe. É como, segundo turno, primeiro turno é menu completo. Segundo turno, na minha opinião, é menu restrito, cara. Se você não votar, você tem que votar no menos pior pra Não, você. eu vou só Claro. deixar... Então agora eu vou te fazer uma provocação. Pode ir. Vamos lá. Tá o tempo todo. Eles estão disfarçando. Né? Agora eu vou te fazer uma provocação. Peraí, né? Desde que a gente começou. Dória ou Bolsonaro no segundo turno? Olha, eu vou dizer, é pessoal e intransferível, né? Tá. Eu voto no Dória, de carteirinha. Acho que se fosse Dória e Bolsonaro, eu votava no Dória todo mundo também. que não for o Bolsonaro. Eu voto. Tá. Porque eu acho que nós tivemos 4 anos. Eu vou te falar o elemento fundamental. A fome voltou no Brasil. Nós tínhamos vencido a fome. A fome é uma coisa terrível, gente. E, sei lá, fico até emocionada falando disso. A fome voltou. Eu não voto nesse governo de jeito nenhum. Nós estamos falando do governo que teve os piores índices de desmatamento. Um governo que entregou para mineradoras e madeireiras reservas indígenas. Eu estive lá agora, fui viajar para lá. Toda noite sai um barco de madeireira apoiado pelo governo, de madeira apoiado pelo governo. Populações lá do Tapajós não podem pular na água por causa dos índices de mercúrio das mineradoras. Então,
Sabe? Nós tivemos um ministro, Ricardo Salles, que agora é candidato, né? Que quer se Aqui. candidatar ao Senado, por São Paulo, que falou, no meio da Covid, que era para mandar passar a boiada. Não pode, né, gente? Não dá. Então, eu acho assim, na minha opinião, Monarca, você faz o que quiser, porque o voto é livre. Claro. Mas abstenção é como dizer... É que não tem como falar que o Lula é um mar de rosas também, tá ligado? É tipo, Olha, eu posso te falar muitas coisas que eu posso também são ruins, tá ligado? Eu escrevi um livro chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro, que foi considerado... Eu publiquei em 2019, em maio de 2019, foi considerada a primeira reação publicada à eleição do governo Jair Bolsonaro. E, nesse livro, eu falo que um dos grandes inimigos da República Brasileira é a corrupção. Sem e eu dúvida. falo do que aconteceu com o PT, com o mensalão. Não dá para a gente não falar. Então, não acho que é um mar de rosas, mas o que eu vou comparar? Vamos lá ver os índices de educação no governo Lula e vamos lá ver os índices de saúde no governo Lula. Então, a gente vai ter que comparar... Essa comparação é meio, tipo, eu entendo. Era uma fase melhor do Brasil na época do governo Lula. Não só. No segundo governo Lula, eu concordo. No primeiro governo Lula, eu concordo. No segundo, não. Tá, mas, tipo, eu acho que a gente analisar só... É porque, por exemplo, pode-se dizer que a gente tem uma pandemia, né? E isso afetou, com certeza, qualquer governo no mundo inteiro de fazer qualquer política pública. Com certeza. Fora que a gente está num momento onde o Brasil está bem quebrado, financeiramente falando, né? A gente não está com caixa pra caralho para investir, que era o caso do Lula. Não o tempo todo. Mas ele teve um boom das commodities. E o lá, FHC também não teve sempre num momento de boom. Não, E veja mas o quanto teve que o governo FHC empregou para a educação. O meu índice é aquele que o Igor falava, é quanto que vai para a educação. Esse governo tirou verba da educação. Isso não pode. Isso não pode. E não é a pandemia que explica tudo. Sabe? Vamos dizer que tem problema na área da saúde? Tem. Mas a gente viu esse governo empregar a verba que era para as vacinas em outras áreas. Então, é isso que eu estou comparando. Né? Eu não estou abstraindo do contexto. A gente tem que pensar em contexto. Monarca, você tem toda a razão. Mas, mesmo pensando em contexto, não pode tirar a verba da educação. Esse governo tirou verba da educação. Uhum. Né? Esse é um governo... Vamos lá, quem é o ministro da Educação? A gente não sabe de tão transparente que ele é. O que aconteceu com os ministros da Saúde? Transparente não é uma boa palavra. Inexpressivo, vai. Muito melhor, Igor. Tuxê para você. Ganhou. Olha lá, inexpressivo. Como que o ministro da Educação pode ser inexpressivo, gente? É, ele tem uma das maiores pastas, né? Vamos lá. Ministro da Saúde, quantas vezes já foram trocados? É. Basta se opor ao governo, troca. Então, é isso que eu estou comparando. Tá? É aquela coisa de menu fixo. Mas é que, tipo, eu entendo. Mas é que o governo Lula e PT, pra mim, é um outro pesadelo à parte também. Eu entendo, eu concordo com tudo que você falou aí sobre o governo Bolsonaro. Eu acho horrível também. Eu não votaria no governo Bolsonaro nunca mais. Não vou votar, acabou pra mim. Mas o Lula também acabou pra mim. Não tem mais chance de eu votar nesse cara, entendeu? O PT, pra mim, na minha opinião, eles deixaram de ser um partido político. Eles se tornaram uma organização de poder. Cara, ele ficou na prisão. Porque eles perderam. Mas se eles tivessem perdido, eles estavam com... Não, tipo, que outro presidente que perdeu foi parar na prisão? Conta pra mim, qual outro? Nenhum. Mas só prova que eles perderam muito, só isso. O de Mello, que passou, inclusive, por um impeachment, tá aí tranquilo. Ele também saiu da prisão, né? O STF fez uma canetadinha... Mas por que saiu da prisão? Porque o juiz Moro, que é candidato a presidente também, fez tudo para colocar o Lula na prisão para que ele não pudesse concorrer. Ele tinha... Mas não foram anuladas provas e paradas? Não, mas o processo de Atibaia foi claramente um processo ideológico. Ele não podia fazer isso. Um juiz não pode ideologizar o judiciário. Não pode conversar com as... E ao fazer isso, ao prender prender numa circunstância X, para que o Lula não pudesse competir, ele perdeu totalmente a sua moral. Então, vamos lá. A gente também não pode, o brasileiro faz isso, né? Agora, achar que toda a culpa do mundo é do PT. Errou. É que eles tiveram 18 anos no poder, né? Zé Dirceu não foi para a prisão? Foi para a prisão. Isso Ficaram aí, muito tempo... Todo mundo sai sai nesse país. Mas quem mais foi para a prisão? Aécio Neves.
tudo comprovado. Cadê o Aécio na prisão? Não, tudo bem. O PT com certeza chegou no momento onde ele era o inimigo da vez. E Exato. eles se fuderam em E a 2015. gente tem que parar com isso, porque se a gente criar Mas um por que inimigo eles só- viraram o inimigo da vez, tá ligado? Ah, Porque eles porque- eram o inimigo da vez. Não tá ligado? só. Outros inimigos da vez. Por que o Collor de Mello passou por impeachment? Porque ele não fez o que a oligarquia quis? Não, porque ele fez um processo de corrupção tremendo. E por que Collor de Mello nunca foi para a prisão? Aécio Neves. Quantos processos você tem em cima do Aécio Neves? Nada aconteceu. Não, tem pessoas que são favorecidas. Eu vou dizer o seguinte, o PT não é mais poderoso nesse sentido. O que eu digo lá no meu livro? Eu quero uma justiça veloz e igual para todos. Então, que as pessoas, se Zé Dirceu foi para a prisão, ok, tinha que ir. Mas eu quero para todos. Eu também. E o que aconteceu no sistema brasileiro? Colocaram só uns. E ao colocar só alguns e não outros, a Mas justiça... colocaram o Eduardo da Cunha. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, sim. É. Ainda bem. Mas, ao julgar apenas alguns e não todos, a justiça se perde no Brasil. Esse sujeito chamado Sérgio Moro é um sujeito vendido. Até porque, quando ele fez toda a Lava Jato... Olha o que aconteceu com a Lava Jato, gente. Quando ele fez toda a Lava Jato, o que ele falou que ele não faria? Ele disse, eu não vou ser político. Ele falou isso? Falou? Falou. O que aconteceu logo depois, Monark? Virou ministro. Com passe certo, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal. Não Quando deu começou certo. toda essa história aí da Lava Jato, esse movimento aí para prender o Lula É. e tudo mais, eu lembro do Reinaldo Azevedo falando, esse cara vai virar político no futuro. Direto. Cara, direto. E é uma coisa meio messiânica. Não adianta. Você não constrói um aparelho inteiro só para pegar um grupo. Você Sim. tem que Mas fazer é que justiça isso pra também não todos. apaga o Não que o PT apaga. fez Eu estou e te todo o dizendo, contexto. eu e tal. escrevi no meu livro, está escrito, não apaga, não. Então por isso que eu não voto mais neles, entendeu? Eu não você vai consigo, votar, tá ligado? mas se você for se abster, é um direito seu. Eu vou defender até o final o seu direito de se abster, porque está na lei. Uhum. Mas vou te dizer o que eu acho. É uma covardia. Depois você me fala. Tudo bem, eu acho uma covardia E o aí, que o que que sistema você faz vai- com a gente. Tem Não, que escolher esses dois mas aí caras, o que tá você ligado? vai falar? É porque você vai ficar tranquilo. Você vai falar, não votei no Bolsonaro. Bolsonaro é contrário, não votei nele. Mas eu não sou, Aí eu eu não na quero casa do falar Lula, isso aí. não é votei meu no ponto. Lula. Vota, cara. Eu não E- quero votar no Lula, eu não voto Não, no Lula mas nem O Monark fudendo. votou no segundo turno, ele já falou isso várias vezes aqui, no segundo turno das últimas eleições, ele votou no Bolsonaro, porque ele não queria o PT. E o fato dele ter votado no Bolsonaro e o Bolsonaro ter feito o que fez, se vira contra ele, hoje em dia. Então imagina você votar no Lula e dar uma merda, vai se virar contra você também. Sim, fora isso, eu eu não voto em bandido, tá ligado? Não voto. Eu não vou votar. Cara, essa coisa também de bandido, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente Não, usa ele é um monte... bandido, pô. Mas a gente usa um monte de qualificação que usa para um e não usa para outro, né? Tem tanto Bolsonaro bandido é lá em bandido Brasília. também. São todos. E aí as pessoas, enfim, eu só acho isso, vou repetir. Eu quero uma justiça veloz e igual para todos. Quando a gente tiver isso no Todo Brasil, mundo tá na valendo. cadeia, vai ser incrível. Todo mundo na cadeia. Eu acho que só aí a gente Todo vai mundo melhorar que fizer, mesmo. todo mundo que fizer, for um vai. arrombado Porque, na cadeia. Igor, quando a gente tiver isso, os políticos vão começar... Eles vão começar a ter cagaço de ir pra cadeia. E Exatamente. outra coisa, vamos tirar essa coisa de imunidade parlamentar. Por que agora... Que é uma aberração. Olha o que vai acontecer esse ano de 2022, gente. Já está todo mundo saindo dos seus postos. Qual é o problema da reeleição? Que não foi uma criação do PT, foi uma criação do PSDB. Uhum. Porque o presidente é eleito, a partir no primeiro turno, o primeiro dia que ele vai ser presidente, ele já está pensando na sua reeleição. Não, isso pra mim é algo que tinha que acabar, inclusive. Tem que acabar. Foi uma das propostas do AS que eu gostava. Eu gostava. Ou faz um mandato de 5 anos, por exemplo. Porque o argumento qual é? 4 anos é pouco, concordo. Faz de 5 e acabou. E acabou. Outra coisa, imunidade parlamentar. Todo mundo... Vai em Traub. Vamos falar do nosso ministro da Deseducação, que saiu fugido com um cargo nos Estados Unidos. Né? Por que agora ele está dizendo que vai virar governador de São Paulo ou vai para o Senado? Que ele quer poder voltar pro Brasil. Ele quer e não quer ser preso. Tem um monte de gente que já está pensando na eleição, por quê? Porque quer imunidade parlamentar. Então, a gente tem que parar com isso. Concordo. Pô, cara, eu vou ser julgado se eu fizer uma coisa errada. Esses caras têm que ser julgados também. Concordo plenamente. E por isso que as pessoas não saem da política.